Filipenses 3, do 12 ao 21. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Entenderam o que vocês leram? Esse texto nós não lemos do 1 ao 11, mas ele faz três passagens. Do 1 ao 11, Paulo fala do passado dele. E no seu passado ele renunciou os seus valores. Do 12 ao 16, Paulo fala do presente. E agora no presente ele se coloca como um atleta na pista, correndo, olhando para o alvo, olhando para a chegada. Do 17 ao 21, ele fala do futuro. Ele fala da pátria celestial. Então, voltando ao presente, Paulo, o atleta. Versículo 12 e 13. Quem pode ler, por favor? Se você não está com a Bíblia aberta, abra. Se você não tem Bíblia, leia na tela. 12 e 13. Quem pode ler? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim. Então vamos lá, irmãos. O intuito dessa pregação de hoje é o nosso alvo. Estamos chegando no nosso alvo ou não? Temos um alvo? Temos motivos pelo qual correr essa trilha da vida em Cristo Jesus? Então, começamos aqui. Primeiro ponto de Paulo é sua insatisfação. Mas insatisfação em qual sentido? No sentido que você leu. Paulo está falando assim, eu ainda não estou pronto. Paulo está falando que não está pronto. Paulo está falando que ainda não alcançou a perfeição. Paulo está falando. E você acha que é? Temos que estar insatisfeitos com a nossa santidade, insatisfeitos no nosso relacionamento com Deus, o nível dele. Precisamos dessa insatisfação. E aqui Paulo está se comparando a um atleta. Algumas cartas ele fala sobre isso, principalmente Coríntios. Está acontecendo naquela região as Olimpíadas.
E ele está usando dessa alegoria, daquilo que o pessoal vê, para poder ensinar. O atleta, ele tem que estar insatisfeito para continuar treinando. Ele não pode se contentar com aquele desempenho que ele já tem hoje. Ele tem que continuar querendo mais para ser o primeiro. Calma. Você está insatisfeito ou você já se acomodou? Como está o nível da sua santidade? Como está a sua busca por Deus? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Paulo está insatisfeito, porque ele sabe que ainda não chegou na linha da vitória. Tem uma chegada. Nós não podemos nos satisfazer enquanto nós não chegarmos na vitória. E aonde que está a vitória do crente? Aonde, irmãos? E como que você acessa essa eternidade? Não. Calma aí. Você tem Jesus? Ele habita em você? Você está cheio do Espírito Santo? Mas você está na eternidade? Como que alcançamos a eternidade? Quando você morrer, ou quando Jesus voltar. O que acontecer primeiro. Então, enquanto eu não morrer, ou enquanto Jesus não voltar, a chegada não chegou. Ficou até estranho falar assim, né? Isso aqui tem que ser incrível para nós. Eu tenho uma corrida, ela só termina no dia da minha morte, ou quando Jesus voltar. Enquanto esse dia não chega, eu tenho que estar insatisfeito, eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou aperfeiçoado como poderia estar, ainda não estou na santidade que eu posso chegar. Eu tenho a insatisfação que Paulo tem? Ou não? Você leu comigo 2 vezes esse versículo. Paulo está falando, eu estou insatisfeito. Eu olho para mim e acho que eu não estou pronto. Eu fico pensando, irmãos. Paulo, quando está escrevendo isso aqui, ele já fez tanta coisa que nem passa no nosso imaginário tentar realizar a mínima parte. Aí ele chega aqui no 13 e fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Mas eu estou fazendo uma coisa, tá? Eu estou deixando o passado para... Eu me esqueço das coisas que ficaram para... Então larga do seu pensamento aquilo que ficou para trás. Em todos os sentidos, tá? Talvez você está olhando para a sua vida e só vê tragédia, problema, decisões erradas, equivocadas, colheitas que foram feitas ruins porque você plantou um fruto mau lá atrás. Deixa isso para trás. Perdoa quem você tem que perdoar. Viva a sua vida hoje. Mas também, você tem que deixar para trás aquela visão que tem, você tinha que me ver há 10 anos atrás, como eu era um crente bom. Como eu lia a Bíblia. Como eu trabalhava na igreja. As coisas do passado ficaram no passado. Quem você é agora? Agora. Você está evoluindo como esse atleta ou você está acomodado? Já me acomodei aqui. Cheguei aqui, estou no nível que está confortável para mim, isso aqui me basta. Quem é você nessa história? Como anda a sua vida? Vamos ler de novo 12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está falando que ainda não recebeu a perfeição. No 12. Olha o 15. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará
para vocês. São a mesma palavra. Maduro e perfeição. É a mesma palavra aqui no original, usada em contextos diferentes. Eu ainda não alcancei a perfeição da plenitude. E essa palavra ela é pouco usada no Novo Testamento. Ela significa, em alguns casos, a diferença entre aqueles que já são da igreja, batizados, membros, e aqueles que ainda não são. Em outro sentido, ela fala sobre maturidade. Aqueles que já são maduros estão na perfeição. E aqueles que ainda estão alcançando a maturidade. Vai falar dos jovens. Vai falar daqueles que já têm maturidade. Estão usando essa expressão. O que eu quero trazer isso para vocês? Paulo, no sentido, está falando assim, eu ainda não alcancei a perfeição da santidade. Eu ainda não estou correndo a carreira da fé como eu posso correr. Mesmo que depois ele vai falar assim, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Ele sabe que ainda ele não alcançou o auge. Você também não. Você pode chegar mais perto de Deus. Você pode estar mais santo. Você pode estar se comprometendo mais, correndo melhor essa carreira. Mas o seu foco tem que estar no alvo. O seu foco tem que estar lá na chegada. Não importa os problemas. E eles vão ter. Vão chegar. Essa caminhada é com obstáculos. De vez em quando você tropeça, dá uma escambalhota, mas o Senhor cura as nossas feridas, trata a sua vida e você pode voltar novamente para a corrida. O atleta, ele vence sozinho. Só um pode ser o vencedor. Na igreja, a vitória é para todos. É junto. E aqui tem um outro problema. Talvez você está correndo como se corre lá fora. Talvez você está se portando como outros se portam, individualmente. Quando fala que devemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, tem uma comunhão. Um conhece da vida do outro. Essa caminhada é em conjunto. E caminhamos juntos, corremos juntos, passamos pelos obstáculos juntos. A carreira da fé não é individual. Talvez você está fraco e desanimado porque você está fazendo sozinho. E se tudo caminhar como deve caminhar, você vai ser amparado como precisar. Porque o seu problema é problema de todo mundo. Mas a sua alegria também tem que ser. Existem aqueles crentes que tornam o problema deles o teu problema. Ele não cuida do dinheiro e pede emprestado para você. Isso é um exemplo. Mas quando ele está bem, ele não compartilha as bênçãos com aqueles que o ajudaram. É a alegria e a tristeza juntos. Juntos. Porque, irmãos, um dia, você vai estar no hospital. Até lá, quantos hospitais você foi para visitar um teu irmão? Só quando chegar a sua vez, você vai reclamar. Ninguém me visitou. Será que você tem amigo aqui dentro? Ou você só é um frequentador? Será que as pessoas conhecem a sua vida? Será que você tem realmente amizades, irmandade? Porque às vezes você está passando por um problema tão sério, mas ninguém sabe. Eu vou derrubar até o final. Ninguém sabe. Porque você está correndo sozinho, você está no desânimo profundo, vivendo ansiedade, depressão, o que seja, sozinho. Você tem irmãos. Você tem uma família da fé. Aqui é o local do amor, o amor de verdade. Você
não é somente para vir sentar nesse lugar. Você não é para vir depositar dinheiro aqui. Você é uma pessoa que precisa ser amada e precisa amar. Precisa se comprometer e ter pessoas comprometidas com você. Isso aqui é uma família. A perfeição, talvez você já seja maduro. E isso aqui é um tipo de perfeição. Mas talvez você é novo na fé ainda. E precisa de ajuda. A cobrança e o elogio são diferentes também. Aquele irmão que já era para ter maturidade, ele vai ser cobrado nesse sentido. E aquele que chegou agora, talvez o mínimo que ele faça, está fazendo muito. Mas você não pode se comparar por baixo nunca. E nem seja medíocre. Não faça só o que todo mundo está fazendo. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Não para ser igual. Até porque não tem ninguém igual aqui. O Senhor te conhece no detalhe. O Senhor sabe suas limitações. O Senhor sabe as suas virtudes. O Senhor te molda como Ele quer. Ele trata com você específico. Se fosse para todo mundo ser igual, irmãos, ia ser todo mundo a mesma cara aqui. A natureza é tudo ser de uma cor só. O Senhor fez com a diversidade. Você tem que ser você, mas para o reino de Deus. Qual o perigo que está acontecendo aqui? As falsas religiões, as falsas teologias. Tem aqui, no perigo com Paulo, aqueles que são os judaizantes. Você é crente, mas tem que se circuncidar, tá? Senão você não faz parte do povo de Deus. Hoje você vai ver os loucos que eu comentei semana passada, entre salvo e eleito. E hoje você vai ver alguns falando que todos são salvos. Só não vão herdar a terra. Os gays serão salvos. Só não vão herdar a terra. Separando coisas que são inseparáveis. Só quando a gente fala gay, chama logo a atenção. Mas o fofoqueiro está na mesma lista. O avarento está na mesma lista. Igualzinho. Mentiroso. Os judaizantes eram desses. Outro problema que estava acontecendo naquela época, outra falsa teologia, era dos gnósticos. Aqueles que eram os portadores da luz, só eles têm a sabedoria. Dentro da igreja. Paulo, os outros apóstolos estão combatendo isso. Quando João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, começa a descrever que o verbo se fez carne, ele está combatendo o gnosticismo, que falava que Jesus não vem em carne. Quando você vê aquele texto que fala, só fala quem vem em carne, quem tem o Espírito de Deus, é porque a gente fala que Jesus não nasceu. Era só uma aparência de carne. Dentro da igreja apostólica, os apóstolos estavam vivos, surgiu isso. Outra que surgiu lá, eram os libertinos. Lembra da graça? Era aqueles que defendiam, vamos pecar mais, vamos fazer tudo de errado, porque assim vai ser maior a graça que nós recebemos. E você vai ter texto bíblico combatendo essa ideia. Essas três coisas estão acontecendo em Filipe também. Talvez coisas semelhantes estão acontecendo com vocês. Precisamos daqueles que têm maturidade na fé para ajudar aqueles que ainda não têm maturidade para entender. Mas o erro está diante de todos nós. Falsas doutrinas. Embora o primeiro ponto do atleta, ele tem que estar insatisfeito, o segundo ponto do atleta é o 13, a parte B do versículo. Ele tem que esquecer das coisas que ficaram para trás. Ele tem que ter dedicação. Ele não pode perder o foco e a concentração dele. Se você ficar correndo, olhando para trás, você vai tropeçar. Se você bota a mão no arado e olha para trás, a linha vai ficar torta.
Dedicação é você largar aquilo que ficou para trás. Não se importa com aquilo. Não se importa com o seu passado. Quem é você agora? Qual o caminho que você está trilhando hoje? Você está maior na fé do que estava ontem? Tua santidade está evoluindo ou não? Aqueles problemas, traumas que ficaram lá no seu passado ainda te incomodam hoje? Deixe isso para trás. Você está olhando para trás. Viva a sua vida agora. Larga aquilo. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Se for boa, em certo período você vai precisar relembrar o que te traz esperança. Mas no dia a dia não. Tem uma frase que eu acho fantástica, assim, que fala assim: quem vive de passado, você. Eu não posso viver com a igreja que eu era antes. Eu não posso viver com quem eu era antes. Eu vivo com quem eu sou agora. Agora. Porque amanhã já pode ser até diferente. Deixa as coisas para trás, se dedica à corrida. Pô, mas o inimigo está furioso, como alguns falam. Quem garante a vitória é Cristo. Só corre. Siga o caminho, siga a trilha. Dedicação. Terceiro, a parte C do versículo 13. E avançando para as coisas que estão diante de mim. Você tem que ter direção, irmãos. Direção, determinação, dedicação. Coisas que nós precisamos. Eu tenho que olhar para frente. Enxergar Cristo como alvo. Eu tenho que olhar para frente e ver que ainda não chegou o dia do nosso Senhor Jesus. Que eu ainda tenho vida. Que eu ainda posso evoluir. Que eu ainda posso transformar outras vidas. Que eu ainda posso fazer a diferença. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não desiste. Determinação do atleta. Não desista. Mas tem época que você vai se abater. Todo mundo se abate. Tem época que você vai duvidar. Tem época que você vai fraquejar na fé. Consiga levantar a cabeça e enxergar assim: eu tenho um alvo. Está doendo, está difícil, eu vou, mesmo que seja com passos curtos, eu vou continuar em frente. Lembrando que eu não estou sozinho. Se eu precisar me agarrar no ombro de um amigo, eu vou me agarrar. Se eu precisar que alguém ore comigo, por mim, eu vou fazer, eu vou buscar. Mas eu preciso continuar avante. 5, irmãos, o atleta precisa de disciplina. 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é que você já alcançou? Não estou falando de bens materiais. O que é que você já alcançou? O que é a maior coisa que você já alcançou? É a salvação? Tem certeza? Que só vem para quem é salvo. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ter conhecimento de Cristo, porque eu vou vê-lo como Ele me vê. E se continuarmos na analogia do espelho, quando eu olhar Cristo, eu vou me ver também. Porque eu estou expressando a imagem de Cristo todo dia. Um dia, irmãos, vamos estar com Ele. Um dia, tudo vai ser diferente. Não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais luto, não vai ter o desespero do dia a dia. Mas quando essas coisas chegarem hoje na nossa vida, eu não estou desamparado. Eu não estou sozinho.
O meu Deus está comigo. Eu tenho irmãos. Eu preciso dessa disciplina porque tem gente madura, tem gente que não é. Tem gente que ainda precisa da revelação de Cristo, como está no texto. Precisa. E o Senhor vai se revelando conforme você se aproxima dEle. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Algum irmão lê, por favor? Dentro do propósito da disciplina. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Quem pode ler? Quem corre, volta no 24. Quem corre, corre para levar o prêmio. Qual é o prêmio que eles recebem? Uma coroa de louros, 500 denários na época, e o sustento pelo governo. A partir dali, o governo iria sustentar o atleta vencedor. Quem poderia participar? Somente cidadão. Um escravo não poderia competir. Então, um cidadão grego, um cidadão romano, quando Roma domina tudo, só um cidadão pode correr e conquistar. Você é cidadão dos céus? Só você pode correr. Lá fora, não participam disso. Só que aqui, aquele que vence, só ele pode ganhar. Só um ganha. Então nós precisamos correr com a mesma dedicação, mas a vitória não é só nossa. Enquanto eles vão receber uma coroa de louros que vai se desfazer com o tempo, nós vamos receber uma coroa incorruptível. Uma coroa da vitória. Só que, lá em Apocalipse, alguma das igrejas tinha fama de que era viva, mas estava morta. Não importa a fama que você tem. Não importa como os outros te enxergam. Mesmo com certa reverência, como os reverendos recebem o nome. O importante é quem você é. Quem você é, de verdade. Podem te destratar, mas você sabe que não é isso. Mas podem te elogiar, e você também sabe que não é isso. Quem é você? Agora, outro texto também paralelo a isso. 2 Timóteo 2, versículo 5. 2 Timóteo 2, versículo 5. Outro irmão, leia, por favor. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então tem uma norma. Lá na Olimpíada, você que já assistiu, tem certas corridas que tem raias. Se o atleta sair da sua raia, ele é desclassificado. Se ele venceu e não passar no antidoping, ele vai ser o quê? Desclassificado. A corrida da fé também. Tem uma regra para ser seguida. Você sabe o que tem que fazer, está na Bíblia. Tem que botar em prática. Tem que caminhar junto. Ah, o Senhor está voltando, está voltando. O Senhor faz, o Senhor abençoa, abençoa. Mas tem aquilo que Ele colocou para você fazer. Tem a sua responsabilidade dentro das regras que Ele estabelece. O Senhor só faz aquilo que Ele quer. Vocês concordam? Só o que Ele quer. Ninguém manda Ele fazer. Só que Ele fala que se você orar, Ele concede. Eu vou pegar aqui uma parte de uma pregação do Jeremias Pereira, que ele fala assim: hoje em dia as pessoas estão determinando para Deus o que Deus tem que fazer. E bota Deus na parede e fala isso. Quem é você para determinar alguma coisa para o Altíssimo?
Já que você determina tanto, ele fala assim, então pega o seu cachorro e fala assim, ao invés de você falar Al, fala Zé. Se o teu cachorro obedecer, homem que é casado, chega para a mulher e fala para ela fazer uma coisa. Se ela não te der um tapa, no mínimo uma reclamação para tu ver. A gente não manda nem no animal, a gente quer mandar em Deus. Mas ele fala, se você orar, ele abre as portas do céu, ele abençoa, ele transforma. Então Deus tem hora que ele fala assim, vou fazer, mas vou esperar você. Por que ele faz isso? Porque ele quer. Tem coisa que ele já mandou, vai. O que ele falava para Josué? Você lembra? Ser forte e corajoso. Ele precisava se preocupar com outra coisa? Não. Só tinha que fazer o quê? Ser forte e corajoso. E o restante ia acontecer. Só precisa você acreditar em Cristo, de verdade. Confiar nele. Ele está conduzindo a sua vida. Acredita nele. Mas está tudo dando errado, está tudo estranho. Parece que tem um monte de maldição na minha vida. Talvez é livramento e você não está enxergando. Talvez seja o Senhor te livrando. Você está achando que é maldição. Acabando Paulo atleta, tem um Paulo pastor. Paulo pastor, versículo 17 do nosso texto. Quem pode ler? Filipenses 3:17. Paulo, como pastor, ele é um pastor de doutrina, mas também de vida. Me imita, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Eu sou exemplo para vocês. Você é exemplo para alguém? Na vida cristã tem que ser. Se você falou que é maduro na fé, se você alcançou esse tipo de perfeição, você é agora exemplo para alguém. Oficiais, vocês são exemplo. Você que foi eleito oficial, você é exemplo. A igreja está reconhecendo isso. Mas você é de verdade? Como está sendo esse exemplo? É um exemplo que não é só de doutrina. Tem que ser também de vida. Os dois andam juntos. Juntos. Eu não posso também ser exemplo só de vida. Eu não conheço Bíblia. Dentro da comunidade cristã, é Bíblia e vida juntos. Você às vezes sabe até o que tem que fazer, mas não faz. E não existe aquele negócio, faça o que eu falo. Aqui não existe. Você tem que falar e você tem que fazer aquilo que você fala. Somos exemplo. Paulo, como pastor, ele protege as ovelhas dos falsos profetas, dos falsos mestres. Versículo 18. Quem pode ler? Olha só, irmãos. Essas pessoas andam com quem? Com os apóstolos. Pois muitos andam entre nós, andam entre o povo de Deus. Tem gente aqui dentro, ou gente dentro da comunidade que se chama cristã, que são inimigos da cruz. Paulo fala isso como? Rindo? Chorando. A gente às vezes gosta de apontar o erro do outro para dar aquela estufada no peito. Pô, mas eu sou presbiteriano, eu sou bom de Bíblia, eu sou isso, eu sou aquilo. Chorando. É um irmão que está perdido, levando outros à perdição. Não é para vangloriar da minha teologia, da sua teologia, disso, daquilo. Entre nós. Andam entre nós. Com título de pastor, com título de presbítero, de diácono, como
com o título de pessoa piedosa, mas são inimigos da cruz de Cristo. Agora, você que é maduro, tem que proteger aqueles que não são maduros dessas pessoas. E quando eu estou falando isso, não é só das doutrinas lá de fora, aqui dentro também. Talvez tenha alguém aqui dentro que só empurra para ladeira abaixo, só desincentiva, só atrapalha. Os mais novos têm que ser protegidos dessas pessoas também. E você que se diz maduro na fé, tem que conseguir enxergar essas pessoas. Terceiro lugar, o pastor Paulo, versículo 18 ainda, exorta com firmeza, mas também com lágrimas. Pessoas têm que ser chamadas a atenção, com firmeza. Está errado, está errado. Mas você faz isso com amor, com lágrimas. No versículo 19, pastor Paulo, ele não se engana sobre os falsos mestres. Quem pode ler o 19? Quem são os falsos mestres? Vamos lá? Primeiro já começa pelo destino. Qual é o destino deles? Perdição. Mas são mestres? São. Quando fala assim, você que escolheu ser bispo, presbítero, isso é uma boa coisa, ser pastor é uma boa coisa, mas a cobrança é maior. O nível de maturidade que você vai alcançando, a cobrança ela é maior. Olha ali, tem título, mas está perdido. Qual o Deus deles? Vamos falar no português mais claro? A barriga. Ó, comer, fartura, tirando dos outros. Se estender mais e mais e mais. Quanto desperdício tem no mundo evangélico? Nosso, vamos falar dos nossos. Quantos desperdícios tem? Parece que a gente está vivendo aquele funk da ostentação. Um quer mostrar que tem mais do que o outro, que tem jato, que tem carro, que tem segurança, que é isso, que é aquilo, que vai para a igreja, vai de helicóptero. Quanto desperdício tem? E esse dinheiro poderia estar sendo usado também para fazer mais obras, levar a igreja em mais lugares, ou assistência para aqueles que necessitam. O pastor, ele pode ganhar muito? Pode. Mas tem coisa que é absurda. Tem coisa que é fora do que se considera até normal. Querendo ter vida de altos empresários, vivendo na arrogância. Ó, barriga cheia. Comeu primeiro. Tem um agora que está com a dívida no seu nome, no nome das suas empresas, famosíssimo. E aí falar na igreja, essa dívida é nossa. A dívida é nossa, mas quem vai para a Disney é ele com a família, não é você. A dívida é nossa, mas está tudo no nome dele, o lucro é dele, não é seu. Mas a dívida é nossa. É complicado. Eu estou falando dos nossos evangélicos. Cuidado, o destino é perdição. E como que reconhece? O ventre deles vem primeiro. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Paulo se envergonhava. Aí ele volta aqui no primeiro, no versículo de 1 a 11 que nós não lemos. Ele se envergonha do que ele era. Ele deixa as coisas do passado dele. Ele abre mão dos seus valores. E aquilo que era para ser vergonha para nós, é vanglória
para esses. Cuidado. A tua glória não é o dinheiro que você ganha. A sua glória não é o status ou coisas que você conquista. Isso é passageiro, irmãos. Passageiro. Quando chegar a morte, não importa se você era juiz, se você era mendigo, se você era bilionário ou não tinha nada. Não importa. Todo mundo vira pó. Não vai levar nada. A nossa pátria não é aqui. Embora você ostente o título de brasileiro, você também tem a nacionalidade dos céus. É nesse lugar que eu preciso plantar o meu tesouro. Esse tesouro não é com dinheiro, é com boas obras, que só consegue fazer de verdade aqueles que estão em Cristo. Porque até as coisas boas podemos distorcer no nosso orgulho. Não se engane sobre os falsos mestres. Cuidado. Cuidado. Eles só pensam nas coisas da terra. E nós pensamos nas coisas do alto, dos céus. Por último, para encerrarmos, Paulo, cidadão dos céus. Do 17 ao 20, mas vamos ficar só no 20 e o 21 agora. Paulo, cidadão dos céus, versículo 20. O céu é a nossa pátria, pois a nossa pátria está nos... A sua pátria é lá? Tem certeza? Viva para lá. Além de fazer parte dessa pátria, você é embaixador dela, você tem que promover ela. Falar em nome do rei dessa pátria. Segundo lugar, Paulo, cidadão dos céus. A continuação do versículo 20. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Temos uma esperança. Esperança para nós, às vezes, é só uma palavra. Esperança vem de esperar, aguardar. Esperança em algo que vai acontecer. E o que vai acontecer? O encontro com Cristo. Nessa pátria tem um encontro com Cristo. Temos a esperança também que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E ele voltando, acabou tudo que a gente conhecia. E se inaugura uma nova época, uma nova era. De verdade. De verdade. Um novo céu e uma nova terra. Assentados no trono de Cristo com Ele. Julgando a terra e as nações. Vivendo com Ele por toda a eternidade. Cantando, regozijando todos os dias na presença do Senhor. O que você passa, o que você enfrenta, a sua luta, a sua dor, as suas limitações, vai acabar. Vai passar. Assim como vai passar as suas alegrias dessa terra. Assim como vai passar a sua riqueza, a sua saúde, a sua juventude vai embora. E aquilo que era belo e bonito vai ficar tudo enrugado ali, todo engelhadinho. A pele fininha, qualquer coisa rasga. Se você não morrer antes, né? Hoje os jovens estão dando tudo infarto, AVC, tá tudo... Tá difícil. Irmãos, somos cidadãos de verdade. Seja, viva assim. Por último, Paulo, cidadão dos céus, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui nós temos a certeza da glorificação.
Primeiro, o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo de dor, o nosso corpo que fica doente, que padece, o nosso corpo que sofre, esse será trocado por um corpo da glória de Cristo. Segundo, o Senhor vai colocar em ordem todas as coisas. Todas as coisas vão estar no seu devido lugar, como deveria ser. Isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. O ser humano não nasceu para pecar. O ser humano não nasceu para morrer. Somos a imagem e a semelhança de Deus, para levar essa imagem e semelhança nos lugares que não conhecem a Deus. E a glória de Deus vai se manifestar por toda a terra. Queridos irmãos, esqueça o passado. Esqueça o passado. Lembre somente das coisas boas e veja o que você pode não fazer mais. Mas deixe o passado lá atrás. Você caminha para frente. Viva o presente, compreendendo que você tem um futuro. Você tem um futuro. Mas se tudo der errado na sua vida, você não conseguir emprego, viver pela caridade dos outros, você tem um futuro. E se tudo der certo na sua vida, que não seja o dinheiro que vai te afastar do Senhor. Porque é mais difícil. Quanto mais você tem, mais a tendência de você se afastar do Senhor. Você começa a achar que você caminha com as próprias pernas. Viva para Cristo. Temos um futuro nele. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as doutrinas de demônios. Cuidado com aquilo que você tenha aprendido. Veja como anda a sua prática. Veja quem é você de verdade. Porque nós somos cidadãos dos céus. E se você ainda não é, se você ainda não conhece esse amor, se você mesmo tendo anos de igreja, ainda não é convertido de verdade, se arrependa. Se arrependa. Se você está caminhando e está desmotivado, se anime. O alvo ainda não chegou. Se dedica. Peça ajuda. Ajuda. Isso aqui, irmãos, é uma questão de tirarmos o orgulho. Pedir ajuda na necessidade. Eu faço isso. Se tiver que pedir, se eu tiver que falar, eu vou falar. É melhor passar uma vergonha do que cair. Isso aí. E ainda quebra o nosso orgulho. Porque muitas vezes chegamos aonde chegamos, eu estou falando aqui de fundo do poço e problemas, sozinho. Ali a gente não queria pedir auxílio de ninguém. Ou até nos aconselharam e a gente rejeitou os conselhos. E agora é hora de se arrepender. Eu errei. Quando fazemos a oração de confissão de pecados, é uma prática disso. Senhor, mais uma vez eu vacilei. Mais uma vez, Senhor. Os meus joelhos não ficaram firmes. A minha passada não foi firme. Mas não podemos nos acostumar com isso. Vamos ser maduros na fé. Vamos caminhar para o Senhor. A obra é grande, falta trabalhadores. Tem muita coisa para ser feita. E o Senhor quer você. Se você é dele, ele quer usar você, não a próxima geração. É você. Faça a diferença a começar na sua casa. Naqueles que estão próximos de você. Leve Cristo até eles. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Se você compreendeu alguma coisa, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Se você não compreendeu, procura o pastor. Procura alguém. O que o pastor falou lá? Quase uma hora lá que eu não entendi foi nada. Mas irmãos, o meu desejo é ver a igreja caminhando, crescendo. Quando eu falo igreja, não é o prédio, é cada um de nós. Eu quero ver a sua família convertida.
Eu quero ver a sua vida em mais santidade ainda. Eu quero ver você se alegrando em meio às tristezas, sabendo que você não está desamparado. Continuando insistindo na oração. E aí sim a gente tem uma igreja forte, firme, mesmo que continue com a mesma quantidade de membros. Se você está evoluindo em Cristo, faz diferença. Quantas pessoas já saíram da Pavuna e foram membros da igreja? Se for essa a tua saída, por estar evoluindo financeiramente, vá. Eu não quero que você saia porque você largou a fé. E que for para ser uma igreja sempre com a mesma quantidade de membros, mas membros diferentes dos que saíram para continuar a vida de Cristo, que sejamos. Mas queremos promover a transformação. A transformação na sua vida, na sua família e na nossa comunidade. Em nome de Jesus.